Então hoje nós vamos aplicar o assunto, a doutrina dos dízimos sobre os ministros, os pastores, os assim chamados ministros do povo. O que você está fazendo com os dízimos? E os dízimos, pastor? Então eu tenho aqui vários assuntos aos quais nós vamos entrar neles dentro de pouco tempo, Deus nos concedendo graça. Então eu tenho aqui um assunto que também poderia ser título desta mensagem hoje, dano moral, dano moral ou danos morais e os dízimos. Porque é fácil o pastor chegar e apertar a congregação, apertar os irmãos, as ovelhas são indefesas. É importante nós sabermos disso também. As ovelhas são indefesas. O pastor está armado, é para ele ter um cajado, Mas o pastor está armado com o microfone, com o poder, com a autoridade, e ele colocar o povo no canto da parede e fazer com que o povo obedeça somente aquilo que ele fala, quando ele não está falando tudo que o profeta irmão Brana falou. Fala apenas aquilo que favorece ao pastor, ao ministro, e não fala aquilo que também favorece ao povo, as ovelhas. Lembrando que as ovelhas são indefesas. Por isso o profeta irmão Brana diz na mensagem Apocalipse, livro de símbolos, que o pastor é o anjo da igreja. E é verdade, o pastor é o anjo da igreja. Por isso há muita gente que está em descrédito já com as igrejas, sabia? Está em descrédito exatamente por causa disto, por causa das atitudes de certos ministros. Eu estou falando das denominações, não. Eu estou falando dos grupos que dizem ser da mensagem, dos grandes companheirismos que existem hoje, que dizem que são da mensagem. Eu não tenho nada a ver com as denominações lá fora. Eu tenho a ver com esses que dizem, estão enganando as pessoas com o nome da mensagem, com o nome do profeta irmão Brana. Então o profeta diz na mensagem Apocalipse, livro de símbolos, que o pastor, ele é o anjo da igreja. Mas se esse pastor não age de acordo com a doutrina, não age de acordo com o que o apóstolo Paulo ensinou, não age de acordo com o que o profeta irmão Brana ensinou, irmão Brana disse que esse anjo pode ser um demônio. Pode ser um demônio. Nós vamos ler a escritura. E eu sei que é forte, mas é preciso nós, as ovelhas, estarem esclarecidas disto. Lembrando que no parágrafo 55 da mensagem Hebreus, segunda parte, capítulo 7, o profeta também nos diz que nós somos os inspetores da igreja. Nós estamos aqui autorizados pelo Espírito Santo, pelo profeta e pela esposa, pela noiva, a chamar a atenção de qualquer coisa errada que nós enxergar na igreja. Não, mas esse é um irmão, é uma irmã que está fora de ordem e tal. Não, o profeta irmão Brana disse que até mesmo do pastor, e se for necessário, até mesmo trocar o pastor. A igreja local é soberana. Por isso eles não querem um ministro local apenas. Eles querem ser pastor aqui, pastor ali, pastor acolá, pastor em cada estado. Entendeu? Eles querem ter para poder mostrar que eles têm domínio, que eles têm autoridade e querem dominar sobre todos. Isto é nicolaísmo. Já aprendemos isto, Vamos
mesmo assentados, ler as Escrituras. São várias Escrituras, se você não der conta de acompanhar todas, não tem problema. Eu vou ler a primeira Escritura no livro de Esdras. O livro de Esdras está lá depois de Crônicas, né? Primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Então está o livro de Esdras. Mas se você não conseguir encontrar, não tem problema, não se preocupe. Depois você pode ouvir a gravação calmamente, pausadamente e conferir as Escrituras, né? É Esdras capítulo 9, verso 13 ao 15. E também vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 8, 13, 14 ao 16. Também 2 Coríntios, capítulo 11, verso 9 ao 15. São várias Escrituras. Não precisa você se preocupar com isto. Apenas acompanhe a leitura. Então a Escritura, lá em Malaquias, capítulo 3, verso 10, diz: trazei os vossos dízimos à casa de Deus, para que haja mantimento na casa de Deus. Então nós vamos descobrir daqui a pouco por que não há mantimento na casa de Deus. O que é que acontece? Esdras capítulo 9, verso 13 ao 15. E depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até que de todos nos consumires, até que não ficasse resto, nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa escapar na tua presença por causa disto. Então, nós vemos aqui que Deus impediu a destruição que vinha ao nosso encontro e nos livrou de tudo isto. E então Esdras, é bom lembrar que Esdras aqui não é um profeta. Nós acostumamos que os livros são profetas. O Velho Testamento são profetas. Esdras não é profeta. Esdras é sacerdote. E nós estamos tratando exatamente do assunto do sacerdote, do pastor. Estamos tratando. Então, Esdras é sacerdote. Então, ele diz ainda: vamos agora então nos aparentar, isto é, nos associar, tomar parte com estas abominações? Abominação é tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus, no lugar da palavra. Você tirar Jesus Cristo e colocar o irmão Brana no lugar de Jesus Cristo,
é uma abominação. Tentaram fazer isso nos dias do profeta Irmão Brana, até mesmo batizando as pessoas no nome do profeta Irmão Brana, como já tem grupos aqui no Brasil fazendo isso também. E o profeta, Deus mostrou para ele aquela visão da serpente. Nós temos aí a mensagem, Apocalipse 5, a serpente ferida. E o Irmão Brana, ali naquela mensagem, ele diz que aquilo era o diabo, era um espírito errado fazendo aquilo. E eram irmãos que criam, que acreditavam no profeta Irmão Brana. Então era uma abominação. Se era uma abominação lá, continua sendo uma abominação aqui. A mesma noiva que estava de pé lá naquele dia e que falou que aquilo era do diabo, a mesma noiva está de pé agora, outra vez, porque é a mesma semente, para dizer novamente que isto é do diabo. Isto não é de Deus, isto veio para enganar, isto veio para causar personalismo a um indivíduo. E depois o indivíduo se intitula como ele sendo o tal, como ele sendo o anjo da pedra angular, sendo o João do Apocalipse, reencarnado. Isso é espiritismo, isso é 2 Coríntios 12, verso 11 a seguir. Vocês conhecem esta escritura. Fui nécio em gloriar-me. Vós me constrangestes, porque eu deveria ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas? E a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui, estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco. Não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. 2 Coríntios capítulo 11, agora, 2 Coríntios capítulo 11, verso 9 ao 15. Nós lemos 2 Coríntios 12, agora vamos ler 2 Coríntios 11, 9 ao 15. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. É importante os irmãos ir observando isso. Nós estamos falando de sacerdote, de ministro, de pastor, de homem que recebe dízimos. Mas vamos ver, ele recebe esses dízimos e o que ele deve fazer com esses dízimos. E vamos ver aqui, acompanhando o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele sempre cuidou para não ser pesado à igreja, aos irmãos. Então os irmãos vindo da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei, como na verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amam? Deus o sabe, mas o que eu faço o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Olha lá como é que Paulo vai fundamentando a coisa.
E o irmão Branham disse que ele fez exatamente o que Paulo fez. E nós temos visto isso na mensagem. Então, Paulo fundamentou este assunto para que não desse ocasião a nenhum pastor, a nenhum ministro, seja de 3 irmãos, seja de 300 irmãos, para que não desse ocasião a estes ministros hoje para vir fazer o que estão fazendo diferente do que Paulo fez. Então veja, ele disse: mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Você viu que nós falamos ainda há pouco, que o irmão Branham diz na mensagem Apocalipse, livro de símbolo? O pastor é um anjo da igreja, mas se esse pastor não faz conforme a palavra, não faz conforme a mensagem, ele é um demônio, conforme nós lemos aqui, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Transfigurando, quer dizer, usando uma capa, uma máscara. Por isso eu falei do cântico que o irmão cantou, nós cantamos. Muitos púlpitos precisava fazer esta limpeza neste dia. Precisa fazer esta limpeza neste dia. Porque não há mãos limpas, não há coração puro. Estão cheios de vaidade. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Guardem isso aí. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Esta é a escritura de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 9 ao 15. Eles não gostam que a gente leia essas coisas. Você sabia? Eles não gostam que o povo seja instruído acerca destas coisas. Entendeu? É como certos partidos políticos, né? Eles não querem que o povo seja instruído e que conheça a forma como eles agem, como eles vão atuar. Entendeu? Porque aí o povo é inteligente, o povo, entendeu? E aí o povo começa a filtrar eles. E assim também é na igreja. Satanás, ele caminha, a política já é dele, mas ele agora migrou para a igreja e tudo aquilo que ele usou lá na política, ele traz aquilo para dentro da igreja. Por isso que o irmão Branham diz que a política na igreja é o diabo. A política na igreja é o diabo. Então não pode haver política na igreja. A mensagem Apocalipse 4, terceira parte, Trono da Misericórdia, parágrafo 161, o profeta irmão Branham disse assim: deixe-me apenas ver se eu posso dizer isto, para que cada um entenda isto agora. Coloque seu pensamento espiritual, tire seu boné de guerra e coloque seu pensamento espiritual agora. Isso aqui, o
parece que eu estou vendo o profeta irmão Brana lendo diretamente para os ministros. Geralmente quem se arma com esse assunto não é o povo. Quem se arma com esse assunto são ministros. E eles estão armados, eu sei que eles estão armados com assuntos que nós já abordamos esses dias, e vão se armar mais ainda, porque nós vamos mostrar o quanto nós os reprovamos, o quanto a palavra os reprova, o quanto eles são reprovados pela mensagem. Então, tire seu boné de guerra, ministro, irmão, pastor, e coloque seu pensamento espiritual agora, porque aqui vem algo lavado antes que isso possa ser recebido no altar. Devia ser primeiro lavado pelas águas da separação. O profeta está mostrando como era feito a oferta do sacrifício lá no Velho Testamento, que o sacrifício precisava ser lavado para depois ser oferecido. Você vê isto no batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Do que ele precisava se arrepender? Ele não precisava arrepender de nada. João disse, eu que devo ir a ti para ser batizado, e vens tu a mim? E ele disse, nos convém, João Batista, nos convém cumprir toda a justiça. Eu vou ser oferecido, eu sou o sacrifício, eu sou o Cordeiro de Deus. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo, que tira o pecado do mundo. E antes de eu ser oferecido, eu preciso ser lavado, eu preciso ser imergido nessa água também. Estamos tomando a água da palavra. E ele disse, o profeta disse, agora vamos abrir comigo rapidamente em Efésios capítulo 5. Apenas marque o lugar e volte apenas algumas páginas a Efésios capítulo 5. Não precisa vocês voltar agora, eu vou só ler. Parece que o assunto vai sair fora do contexto que estamos tratando, mas fique tranquilo. Para santificar, purificando a igreja, de que ele está falando? Agora veja, agora deixe-me voltar um pouquinho adiante daquilo, voltar no versículo 21, Efésios capítulo 5, verso 21. Enquanto vocês estão procurando, o povo estava procurando lá na congregação, mas não precisa nós fazermos. Ele disse, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Primeira coisa, vamos começar por aqui. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Parágrafo 164, ainda na mesma mensagem. Trono de misericórdia. Ele diz, sujeitando-vos, reticências, congregação, sujeite-se ao seu pastor. Pastor, sujeite-se à sua congregação. Por que eles não leem essas coisas? Então aí nós encontramos porque eles se chegam diante da congregação como maiorais, como os grandes, os dignatários. E como já falamos sobre isto antes, Efésios 6, verso 10, será que todo esse trajeto que eles fazem de correr de um estado para o outro, de cidade para outra, e corre para lá e corre para cá, tem ministro que ele não fica 2, 3 dias na casa dele por mês, o resto é só viajando para lá e para cá, e ainda diz que é por amor às almas. Quando Efésios 6,10 diz que amor ao dinheiro, né? Amor ao dinheiro. Então,
Aqui ele diz, no parágrafo 165. Vamos ler, continuar ainda com 164, onde ele diz. Parece que o assunto foge, mas fique tranquilo, nós vamos chegar lá. É uma manhã de escola, nós estamos aqui aprendendo, vamos calmamente e vamos ser rigorosos dentro do tempo, se Deus quiser, se Deus nos conceder graça. Quantos sabem disto? Vocês, mulheres. As irmãs não se preocupem, nós vamos ler aqui, mas você hoje, você vai entender como é esta escritura. Não que eu sou o mestre, que eu sou bom, mas o Espírito Santo, ele é bom, ele é o mestre. Então ele diz, quantas sabem disto, vocês, mulheres? É bom vocês terem em mente, as irmãs têm, eu sei que tem isso em mente, que quando se fala mulher na Bíblia, na palavra, é a igreja. Estamos falando da igreja. Então, isto é exatamente correto, assim disse a Bíblia no princípio. Isto continua da mesma maneira. Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher. Agora eu quero chamar a sua atenção, quando é que o marido é cabeça da mulher? É importante isso aqui. Deus não é um ditador. Deus não é um machista. Deus é Deus, ele tem equilíbrio das coisas. Ele é santo, ele é justo. Quem é injusto são os ministros, que põem o povo no canto da parede. Vamos ver. Ele disse, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, é o marido. Então, o marido é salvador do corpo, Cristo. Você deve saber disto. Vocês, pessoas casadas, adultas ou crianças que tenham idade suficiente para saber o trajeto da vida, correto? Como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também assim as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Até aí parece que nós estamos tendo só um lado da coisa, né? Agora, vós, maridos, agora é isso que falta nos pastores, nos ministros. Quando o pastor realmente ama a sua igreja, por que o pastor tem que ter? O pastor tem que ser pastor local, da congregação local. Ele não pode ser pastor de uma aqui, de outra ali, de outra. É aquilo que nós falamos no Apocalipse, livro de símbolos. O profeta diz que o pastor é como prefeito de uma cidade. Não existe prefeito de duas cidades. É um prefeito em uma cidade. Não é isso? Então veja, por que o profeta está nos levando a isso aqui? Ele disse: agora, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Será que nós, maridos, isso é importante nós olharmos isso aqui, será que nós, maridos, estamos nessa condição de amar as nossas esposas a ponto de nós dar a nossa vida por ela?
É meio difícil, né? Parece que é meio difícil. Mas a Escritura é isso aqui que ela está dizendo. Você precisa estar em tal situação, a ponto de que se ela está com uma enfermidade, sofrendo uma enfermidade, você até mesmo, né, se tem como dividir aquela enfermidade, Senhor, para aliviar a carga que está sobre ela, né? E aí ela tem que passar por esse cálice, tem que beber este cálice, divide no meu corpo então, né? A ponto de dar até mesmo a sua vida. Agora nós encontramos que as irmãs precisavam ver isso, uma moça, antes dela casar, ela precisava ver isso no rapaz. É isso que é a revelação de coração para coração que o profeta irmão Branham diz na mensagem de casamento e divórcio. A moça precisava ver isso, se realmente esse rapaz a ama, se ele a ama a ponto de dar a sua própria vida por ela. Agora, nós encontramos um camarada que ele só quer tirar proveito da moça, da mulher. Ele acha que a mulher é um objeto, ele acha que a igreja é um objeto. Muitos pastores estão pensando que a igreja é uma propriedade dele, e ele acha que ele pode fazer o que ele quer com a igreja, ele acha que ele pode pisar na igreja, ele acha que ele pode subjugar a igreja. Eu pergunto, que amor que tem o indivíduo? Não, o amor é corretivo. Eu sei que o amor é corretivo, mas é quando o amor é pelo Espírito Santo. E quando o amor é corretivo pelo Espírito Santo, ele vem com azeite. O Espírito Santo é o azeite de Deus, é o bálsamo. Aquilo não dói, aquilo não te machuca, aquilo não te fere, aquilo te dá ânimo para a caminhada. E agora, vós maridos, amai vossas mulheres. Se não temos feito isso, irmãos, até aqui, nós precisamos fazer isso, mudar a nossa vida. Isso aqui faz parte do novo nascimento. Se nós não temos isso aqui, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Estamos apenas tomando lugar, bancos de igreja. Não temos nada ainda. Isso aqui é o mínimo que nós precisamos, como irmãos, como homens, como maridos, pastores. Isso aqui é o mínimo que vocês têm que ter, é amar este povo, essas igrejas, esse povo que foi revelado pelo Espírito Santo, recebeu a luz da mensagem de Deus, do irmão Branham. E agora você chega aqui como dono, como que a igreja fosse uma propriedade sua. Não seja um homem mau, não seja malvado. Vamos, senão nós não vamos concluir. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não a massacre. Ei, profeta de Deus, isso é o profeta mesmo. Eu tenho que estar junto com esse homem, não pode? Não massacre ela, não massacre a igreja, não massacre a mulher. Aí sim você pode dizer que você é um cabeça dela, que você é um protetor dela, porque você a ama. Você a ama, não somente de palavras, você a ama de vida. Isso que é vida vivida. Parágrafo 164. Sujeitando-vos, congregação, sujeite-se ao seu pastor. Pastor, sujeite-se à sua congregação. Agora,
De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Mas vós, maridos, agora amai vossas mulheres, e não as massacre. Não massacre. Se você fizer isto, você não está qualificado para ser um marido. Se você fizer isto com a igreja, você não está qualificado, seu monstro, para ser um pastor desta igreja, destes crentes que creem na mensagem do profeta irmão Brana. Não vou, esse assunto é forte demais. Mensagem a Abraão restaurado, parágrafo 53 a seguir. Que coisa! Eu não sei porque aquilo continua borbulhando em mim. Perdoe, não me perdoe. Agora, aquilo seria errado. Porque é assim? Porque é assim, irmãos. Eu me coloquei aqui há não muito tempo atrás e fui até um grande grupo de bons homens pentecostais. Eu tive essa experiência e fui até um bom grupo de irmãos que assim se dizem ser da mensagem. E ele disse: eu fui a um bom grupo de homens pentecostais e eu disse: vocês estão dando o testemunho errado. Vocês estão sempre falando de como Deus está lhes abençoando. Quantas grandes coisas vocês possuem. Era isso que eles. Bom, Brando estava na reunião onde tinha vários ministros e cada ministro que aparecia ali, ele estava ali para gloriar a si mesmo, mostrando quanto que Deus abençoou ele, quantas congregações estavam sob o domínio dele, quanto os prédios ele construiu, e isso, vamos lá, vamos ler. Isso lá no meio pentecostal. E eu disse: vocês estão dando testemunho errado. Vocês estão sempre falando de como Deus está lhes abençoando. Quantas grandes coisas vocês possuem, quantos Cadillacs vocês podem possuir, e tudo isso assim. Isto é bastante diferente do que o primeiro Pentecostes era. Isso está muito diferente. O irmão Brana não veio para nos trazer de volta a palavra original? Então nós temos que voltar para a palavra original. A palavra do dia de Pentecostes, entendeu? O mesmo Espírito Santo que estava lá, tem que ser o mesmo Espírito Santo aqui. Não há dois Espíritos Santos. Então vamos lá. Ele disse: isto é bastante diferente do que o primeiro Pentecostes era, lá com os apóstolos. Está bastante diferente. Será que os irmãos, ministros, pastores, será que eles conseguem fazer isso, esse exercício aí? E parar e dar uma olhada, ler esse parágrafo e dar uma olhada assim. O irmão Brando estava falando isso para os pentecostais. E as nossas vidas, as nossas igrejas, como é que está? Será que nós não estamos agindo igualzinho aqueles pentecostais lá? É bom, viu, irmão Wander, é bom, eu sei que o senhor gosta de trazer isso para, não é um apertar, mas é para esclarecer ao povo de Deus. Isso é bom, irmão Wander, postar isso na internet, o senhor tem essa facilidade, essa dinâmica, que Deus te abençoe. É isso que os irmãos precisavam fazer, os pastores, fazer este exercício, este exame. Será que nós não estamos de acordo? Não estamos igualzinho os pentecostais, lá nos dias do irmão Brana?
E ele diz: isso é bastante diferente do que o primeiro Pentecostes era. Viu? Eles venderam tudo que possuíam, deram aquilo aos pobres e saíram pregando o evangelho. Oh meu Deus, há algo errado em algum lugar. Isso é exatamente correto. Até parece que está havendo uma disputa no Brasil, quem é que faz a igreja maior. Eu fiquei sabendo de um pastor que ele tinha construído uma igreja de 200 mil reais. Ele construiu a igreja, gastou 200 mil reais. Aí um outro pastor, que é amigo dele, foi construir uma de 400 mil reais, o dobro, Isso para não dizer que já tem um aqui também que construiu uma de 1 milhão de reais. E eu pergunto: e as viúvas? E famílias que têm aí 5, 6, 9 filhos? Não tem dinheiro, às vezes, para o pai da família ir de ônibus para a igreja. Eu conheço famílias que às vezes cortam a pé para poder ir na igreja. E eu pergunto: e os diáconos da igreja? E o pastor da igreja? Ele é para ser o presbítero, para ser o homem que vê mais alto. Ele não está enxergando. Será que ele não consegue ver essas coisas? Em vez de nós construir um templo desse tamanho, com esse luxo todo, vamos fazer como o profeta irmão Branham fez. Vamos pagar a conta desse povo. Vamos fazer como Paulo fez, não dar ocasião para cair pelo dinheiro. Se Deus me der graça, eu quero chegar lá, nesse assunto. Nesse assunto. Aí é onde vai entrar dano moral, assédio moral e assédio sexual. Entra tudo dentro disso daí. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O dinheiro não, o dinheiro, nós necessitamos do dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E eles estão amando mais o dinheiro do que o povo. É por isso que eles apertam o povo. O povo precisa escapar desses lobos, desses obreiros fraudulentos, escapar das unhas desses selvagens. Há algo errado em algum lugar. Eu estou lendo a mensagem Abraão Restaurado 53 em diante. Ele disse: eles venderam tudo que possuíam. Foi assim que eles fizeram lá, os apóstolos, nos dias dos apóstolos. Leia Atos dos Apóstolos. Eles venderam tudo que possuíam e deram aquilo aos pobres, e saíram construindo grandes catedrais. Não. Bom, Branham diz: e saíram, venderam tudo que eles tinham e deram aos pobres, e saíram pregando o evangelho. Ele não saiu para ser um grande personagem. Eles não saíram querendo ser popular diante do povo. Até porque pregar o evangelho naquele dia, você sabe que você tinha que encarar a morte física cara a cara. Irmãos eram serrados com serra manual, um de um lado e outro do outro com a serra, serrando os irmãos ao meio, vivos, e o sangue esvaindo. Irmãs amamentando, irmãs grávidas, era partido o seu ventre, era tirado o bebê de dentro do ventre, jogado aos cães. Mães amamentando, eles cortavam os seios e o sangue esguinchava para que não amamentasse seus filhos.
Foi assim o evangelho lá atrás. Foi com rastros de sangue. Agora chegamos aqui, como já disse, pastor com carro de 300 mil reais, 700 mil reais, você está ficando louco, você não tem noção do que é isso, pastor com mansão. Se o pastor tivesse uma mansão e fosse com o dinheiro dele, até que, amém, até que, graças a Deus por isso. Mas o problema é que tem pastor que ele não tem uma mansão, ele tem um condomínio de casa. É um condomínio de casa. Eu conheço um pastor aí, no outro estado aí, que ele tem um condomínio de apartamento. E o que você vai fazer com isso aí? No rapto, para que é isso aí? Será que você está com fé mesmo que você vai no rapto? Parece que está meio difícil de acreditar. E a igreja? Será que a igreja não... não, o pastor é abençoado. Abençoado? Abre o olho, meu irmão. Abre o olho, igreja. Toma cuidado, pastor. Ele disse assim: e saíram pregando o evangelho. Há algo errado em algum lugar hoje. Isto é exatamente correto. Um sujeito se levantou e ele disse: logo apareceu um, né? Logo vai aparecer um aqui em Curitiba que vai se levantar também. Eu sei que ele já está até ensaiando já. Ele pensa que eu sou bobo, né? Então ele disse, um sujeito se levantou e ele disse: irmão Brana, aquele foi o maior erro que o povo já cometeu em fazer aquilo, vender suas coisas e dar aos pobres e sair pregando o evangelho. Logo um se levantou e ele disse: aquilo foi o maior erro que a igreja já cometeu. E o profeta disse: estávamos na Jamaica. Se há alguém aqui, irmão Bonamor, eu acho que se lembra, eu não sei se o irmão, sim, estava sentado comigo ali naquela noite. E eu disse: você quer me dizer que você acha que Deus erra? Aquele indivíduo que se levantou. Aí o irmão Brando está dizendo para ele: você quer dizer para mim que você acha que Deus erra? Deus não comete nenhum erro. Um homem que é dirigido por Deus, eles foram dirigidos por Deus para fazer aquilo. Ele disse: então, quando a perseguição chegou, eles não tinham nenhuma casa para ir. Quando a perseguição chegou, eles não tinham nenhuma casa para ir. Eu acho que você pensa que isso foi um erro. Eu disse: que vergonha, que vergonha. Igreja, irmãos, aí no Pará, irmãos em Minas Gerais, irmãos no Goiás, irmãos espalhados pelo Brasil, aí no Nordeste, é hora também de você dizer: que vergonha, pastor. Eu estava olhando ali a história dos apóstolos, dos irmãos do passado, e parece que nós não estamos fazendo, pastor. Estava olhando a história do irmão Brana, com $150 por semana, com uma família daquele tamanho para viver. E ele disse, irmão Brana, eu disse: que vergonha. Não sabe mais, estando no Pentecostes, o tempo que você tem estado, não sabe nada a respeito de Deus, além daquilo. E eu diria, estando vocês tanto tempo na mensagem do profeta irmão Brana, e nunca leram isso para nós, nunca leram essas verdades para o povo, pois agora nós vamos ler. Vocês fizeram nós ficar em silêncio por muito tempo. A igreja agora tem uma voz, e eu vou ser essa voz juntamente com ela, e nós vamos falar, abrir os olhos do povo. O povo precisa ser esclarecido. Ele disse: o tempo
o tempo que você tem estado, não sabe nada a respeito de Deus além daquilo. Isto é exatamente o que Deus teve que fazer. Eles não tinham nada pelo que se retroceder. Eles não tinham chácara para poder voltar atrás e cuidar da chácara. Eles não tinham casas para poder voltar e cuidar das casas, receber aluguel e tudo mais. Eles não tinham casas para vender e superfaturar. Eles não tinham dinheiro para aplicar na Telex Free, nem na pirâmide, nessas pirâmides de bitcoins e tudo mais. Eles não tinham dinheiro para fazer isso. Hoje nós temos pastor jogando 90 mil no lixo. Pastor, você está doido, rapaz. Você ficou louco. Enquanto eu sei, e você sabe que eu sei, irmãs com o marido infartado, imobilizado sobre uma cama, e ela precisando de uma cesta básica, e você mandou o diácono, porque eu também era diácono, você mandou o diácono, se reúne com os irmãos aí, vê se compra uma cesta básica para a irmã. Eu quero saber como é que nós vamos fazer quando nós encontrar de novo no trono branco. Dessa vez você escapou, mas no trono branco você não escapa. E eu disse: que vergonha! E os dízimos, pastor? Como é que nós vamos fazer? Veja lá. E ele disse: o tempo que você tem estado e não sabe nada a respeito de Deus além daquilo. O que ele sabe é só apertar a igreja, dizer que a igreja está roubando a Deus, não está entregando os dízimos e tal. Mas nós vamos chegar lá. Vocês têm um pouquinho de paciência só. Ele disse: isto é exatamente o que Deus teve que fazer. Eles não tinham nada pelo que retroceder. Eles não tinham propriedades. Eles saíam por todas as partes, espalhando a mensagem, levando a mensagem. É isso que é gostoso, que é bom. Através do país, através da nação, por todos os lados. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deixe-os serem dirigidos. Claro, Deus não comete nenhum erro. Somos você e eu que cometemos os erros. Deus não os comete. Quando você se sente guiado pelo Espírito, vá em frente, siga em frente, apenas continue seguindo. É isso que está acontecendo, e eu estou me sentindo, sim, guiado pelo Espírito, para falar essas coisas, repetir essas coisas que o irmão Branham falou, que Paulo falou, que os apóstolos fizeram, e eu vou seguir com isto. Vou perder amigos? Vou perder irmãos? Posso até perdê-los, mas não perderei o Espírito Santo, não perderei a graça de Deus. E ele disse: oh Deus, continue seguindo. Mensagem Um Profeta Envergonhado, parágrafo 24. Ele disse: vendo isto entre os irmãos, entre os eleitos, eles têm vendido suas primogenituras por popularidade. Agora veja, o irmão Branham está indo mais alto aqui, então nós temos que ir um pouquinho mais alto. Se é entre os eleitos, entre os que se dizem ser da mensagem, eles têm vendido suas primogenituras por popularidade. O ministro tem trocado o evangelho por uma chamada social. Ele trocou o evangelho à moda antiga, a lavagem pelo sangue, por intelectos para com o povo, para pregar intelectualmente. Falam da sociedade e empregam mal o evangelho. Como é que um pastor vai falar mal
da política, da administração pública do seu município, ou do seu estado, ou da sua nação, quando ele também está empregando mal o Evangelho? Está fazendo mau uso do Evangelho? Não tem moral para isso. Vamos entrar lá, assédio moral. Vamos chegar lá, vamos ver isso ainda. E ele disse: quando eles podem falar mal da sociedade, quando eles empregam mal o Evangelho, muitos deles têm ido aos campos, pregando e usando o Evangelho para ganho pessoal. Eu estou lendo mensagem. Depois você disse: o Mesquita que inventou isso. Então o Mesquita chama Brana, então. Porque é o irmão Brana que pregou a mensagem, o profeta envergonhado. Ele disse: eles estão indo ao campo, usando o Evangelho, pregando o Evangelho para ganho pessoal, para fazer dinheiro. Muitos deles têm obtido grandes fazendas. É verdade? Nós sabemos, eu sei, vocês sabem. Têm obtido grandes fazendas e carros e coisas que eles nunca tiveram antes, por ganho pessoal. Não todos, é claro. Há pastores que são sinceros. Há pastores que eles não fazem como o irmão Brana falou para fazer, porque eles estão presos num sistema nicolaíta, entendeu? Porque eles estão presos num sistema nicolaíta. Eles fizeram um sistema aonde eles têm um cabeça, entendeu? Naquele estado, ou naquela nação, né? E eles obedecem o que aquele cabeça ou o que aquela mesa decide. E é claro que a mesa é composta por ministros, e os ministros não vão fazer nada que prejudique a si mesmo, que corrija a si mesmo. Eles vão procurar alguma coisa que favoreça a si. Então nós encontramos o profeta dizendo: muitos deles têm obtido grandes fazendas e carros e coisas que eles nunca tiveram antes, por ganho pessoal. Não todos. Há homens sinceros, há pastores, há alguns pastores que são sinceros. Eu estou agradecido por ainda haver um remanescente, diz o irmão Brana. Agora nós encontramos aqui a escritura onde lemos o profeta dizendo: nos dias de Esdras, veja que Esdras não é profeta, Esdras é sacerdote. Nos dias de Esdras, sacerdote, quando Esdras começou a chorar e gritar e repreender o pecado, você sabe o que aconteceu? Todos os eleitos que confiavam em Deus se reuniram ao redor dele. O que nós necessitamos hoje são homens e mulheres. Vocês, pregadores, deveriam pregar em suas igrejas, chamando o pecado de pecado e repreendê-lo. O verdadeiro povo de Deus se juntaria ao seu redor e permaneceria com vocês. Correto? É tempo de gritar e dizer qual é qual, separar o certo do errado. Deus conceda-nos isto, que tenhamos coragem para fazer isto. Apenas pense o que poderia acontecer se nós voltássemos a pregar a verdade, a pregar a mensagem como ela é. É assim que o irmão Brana está nos levando, é assim que o irmão Brana nos ensinou, é levar você lá para dentro. Aí eles dizem: mas isso aí, essa questão do dízimo aí, não é mais a ordem de Arão, isso foi o Velho Testamento, agora é a ordem segundo Melquisedeque. Amém, eu também sei que é a ordem segundo Melquisedeque. Mas lá no Velho Testamento, uma mulher, para poder ela ser condenada, ela precisava ser pega no ato de adultério, praticando o ato, certo? E aqui no Novo Testamento, se você apenas com intenção impura olhar nela e cobiçar
cobiçar ela e desejar ela, não precisa ter um ato com ela, você já cometeu adultério. Então, se lá do Velho Testamento para cá, esse juízo foi magnificado, por que não as bênçãos também não foram magnificadas? O profeta Irmão Branham diz que sim, diz que tudo que foi feito lá foi sombra. E se os sacerdotes lá não tinham propriedades, não tinham herança, não tinham herdades, entendeu? Não se apropriavam integralmente dos dízimos, por que que aqui se apropria? É preciso nós olharmos essas coisas, precisa de um Esdra se levantar. Neemias capítulo 13 é exatamente sobre os abusos de sacerdote neste dia. Veja lá. Neemias capítulo 13. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Tinha uma mistura no meio de Israel. Há uma mistura hoje no meio do povo da mensagem. E isso vai ter que ser apartado pela palavra. São as águas de separação. Nós vamos entrar nisto no próximo domingo. Então ele disse, então apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, pastor, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Só para vocês terem uma ideia, eu vou entrar um pouquinho nisso aqui. Só para vocês terem uma ideia quem era Tobias, que vocês não vão achar na Bíblia. Existem os livros de Tobias também, mas isso não está na Bíblia, porque deu margem a outra coisa. Vocês já vão entender que não era boa gente, a ponto de seus livros não terem sido incluídos na Bíblia. E Eliasibe, sacerdote, se aparentou. Esse aparentar o que é? É fazer parte da família. Se aparentou com Tobias. E fez para ele uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso e os vasos e os dízimos do grão, do mosto, do azeite, que se ordenaram para os levitas. E para quem mais? Não, é só para os levitas, só para o pastor. É só para o pastor. É mesmo? Então tá. Então vamos continuar lendo. Nós não somos bobos. Vamos continuar lendo. O dízimo do grão, do mosto, do azeite, que se ordenaram para os levitas, vírgula, e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto, veja que ali já entrou cantor e porteiro. Mas durante tudo isto, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas o cabo de alguns dias tornei a alcançar a licença do rei, e vim a Jerusalém, e compreendi o mal
que Eliasibe, o pastor, o sacerdote, compreendia o mal que este Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão, aquela parte, também entendi que o quinhão dos levitas, aquela parte que tocava para os levitas, se lhes não dava, Tobias, Eliasibe, mas como tem pastor Eliasibe hoje, hein? Meu Deus do céu, se passasse a peneira mesmo, hein? Eles têm um negócio de passar peneira, né? Eles enganam que o que fica na peneira é o que não presta, o que passa na peneira é o que é aproveitado, entendeu? Nós passamos na peneira, eles nem viram quando nós escapamos, né? E aqui estamos nós, graças a Deus. Eles ficaram lá. Ele diz: e purificaram, e ordenando eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra, também tinham quinhão, também tinham parte. Mas Eliasibe estava querendo favorecer a família, favoreceu Tobias, a panelinha, se podemos dizer assim. E ele disse: de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite aos celeiros, e por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas, e com eles Hanã, filho de Zacur, o filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis. Então, o que foi que aconteceu? Como é que a Bíblia é sábia? O que tinha acontecido com Eliasibe? O que tinha acontecido com Tobias? Se esses aqui foram achados fiéis. Eles foram sacerdotes, pastores, ministros, foram encontrados infiéis. Por isso eu disse no início: pastor, e os dízimos? Como é que está sendo usado? Como está sendo feito isto? Então, estes foram achados fiéis, aqueles foram achados infiéis. E se lhes encarregou a eles a distribuição, para quem? Para os pastores, para os sacerdotes. E se encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. A Bíblia é perfeita, né? A Bíblia é perfeita. Eu vou concluir, porque eu vou completar isso aqui, mas vocês, eu sei que eu já saí fora do tempo, mas só preciso concluir esse pensamento. E ele disse: irmão Branham, não sente você que cada um que alega ser cristão deve pagar o dízimo, pagar seu dízimo na casa do Senhor? Por favor, me dê a escritura para esta pergunta. O profeta responde, parágrafo 111, deu sendo mal entendido, correto. Se você, isto é correto, o que a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, ele diz capítulo 4, mas é Malaquias capítulo 3.
um homem roubará a Deus? E você diz: onde te roubamos? Nos dízimos e ofertas. Para a minha casa. Em que te roubamos? Nos dízimos e ofertas. Para a minha casa. E provai-me, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção tal, que dela advenha maior abastança. Agora diz assim: em que te roubamos? Em que te roubamos? Quem foi que foi encontrado infiel aqui? Sacerdote. Neemias capítulo 13. Você pode tomar o livro de Esdras, também tem isso. Neemias capítulo 10, verso 35, 39, você vai encontrar isso. Segundo Crônicas 31, verso 11 ao 12, e Malaquias 3:10, Provérbios 3:9. São muitas escrituras que você pode tomar isso, você vai ver que foi o sacerdote. Agora aqui o irmão Branham diz na mensagem A Era de Esmirna, parágrafo 59, concluindo já: se você pensa que isto não é verdade, então escute. Por todo o mundo, tanto no grupo pentecostal quanto no fundamental, eles estão organizando homens de negócio. Eles têm invadido o púlpito sem uma chamada de Deus. O camarada começa a ser chamado para ser pastor porque é filho do pastor, porque é sobrinho do pastor, porque é neto do pastor, aí vira cabide de emprego, nepotismo, nepotismo religioso. Obrigado, irmão. É forte isso, meu Deus, tem que cortar isso na fita, não dá para deixar. E ele disse, e eles estão, se você pensa que isto não é verdade, então escute, por todo o mundo, tanto no grupo pentecostal quanto no grupo fundamental, eles estão organizando homens de negócio. Eles têm invadido o púlpito sem uma chamada de Deus. Eles têm se intitulado os pescadores de homens. Não é isso que eles dizem? Estou indo lá por causa das almas, estou indo lá por causa dos irmãos, por causa do povo. É assim que eles se intitulam. Se intitulam pescadores de homens. E os fundadores de um movimento de Deus. São os pregadores da mensagem do irmão Branham. Vocês são mesmo pregador da mensagem do irmão Branham? Nós somos. E ele disse, eles têm se intitulado os pescadores de homens e os fundadores de um movimento de Deus. E eles dizem que o inspirado ministério de Efésios 4:10, vamos ver, Efésios 4:10, eles dizem que o inspirado ministério de Efésios 4:10, 30, que é o quíntuplo de Efésios 4:11, 4:10 ao 13, Efésios 4:10, 13, eu falei 4:30, né? Acho que eu falei errado. Efésios, capítulo 4, verso 10 ao 13, que Deus deu à igreja, tem falhado. Eles não dizem, eles hoje, os sacerdotes, eles não dizem que o quíntuplo tem falhado, mas eles dizem que o quíntuplo está em mim. E se o quíntuplo está num homem? E se você pode ver o quíntuplo aqui? É assim que eles falam. Quando eles fazem isso, sabe o que é que eles fazem? Eles invalidam o quíntuplo. Eles invalidam o quíntuplo de Efésios 4:11. Porque Efésios 4:11 é uns para apóstolo, pastor, doutor, que é o mesmo mestre, evangelista e pastor. E profeta. São 5. Pastor, doutor, evangelista. Vamos ler. Agora atrapalhou aqui. Então ele diz, Efésios 4:10, ele diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É aquela pirâmide que você tem, onde tem fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Então é isso aí.
Agora o profeta disse: e eles invalidam o quíntuplo de Efésios 4:11, que Deus deu à igreja. E então eles dizem que aquilo tem falhado. Quando eles dizem que é nele que está, um homem só, está tudo isso aqui, foge desse camarada. Não confie nele. Ele disse: assim eles estão dominando. Aqui nos encontramos exatamente no meio do cumprimento da profecia chamada a contradição de Coré. Agora é aqui que eu quero chamar a sua atenção para nós concluir o assunto. Então eu pergunto: quem é o Coré agora? Quem é Datã? Quem é Abirão agora? Eles disseram que era nós. O Mombrana diz que é quem faz isso, quem invalida o quíntuplo de Efésios, quem diz que vai estar tudo nele. O Mombrana diz que isso é a contradição de Coré, é a doutrina de Abirão. Me perdoe, mas eu preciso concluir rapidamente, estou chegando lá. E eles continuam, e eles mesmos sabem que a têm cumprido a contradição de Coré. Eles sabem disso, que Deus se compadeça deles. Eles continuam cegamente pregando experiência em lugar da verdade. Que Deus se compadeça deles, que seus olhos sejam abertos antes que seja tarde demais. Escutem-me: quando foi que o prestígio do dinheiro, a liderança social, a habilidade nos negócios, ou a clareza mental, inteligência, esperteza, a bravura, qualificou um homem para a liderança espiritual, ou deu qualquer peso à palavra de Deus? E quando, de algum modo, o materialismo ou os valores humanos começaram a se manifestar com a média pela qual Deus opera ao invés do Espírito Santo, então nos apanhamos lutando contra Deus, não a favor dele, mas contra. Ora, eu quero que fique bem claro aqui que eu não estou falando contra anciãos na igreja. Não, Senhor, nós já aprendemos sobre isso. Presbítero, ancião e bispo é uma coisa só muda como é expressado dependendo da região, dependendo do grupo, mas presbítero, ancião e bispo é o mesmo, é um pastor local. Embora que a igreja é composta de vários anciãos, são homens maduros na palavra, que podem examinar o que está sendo pregado e devem examinar. Ele disse: não estou falando contra anciãos na igreja, não, Senhor, e que o ancião possa ser tão pobre, oh meu Deus, e que o ancião o pastor possa ser tão pobre como jamais qualquer outro homem foi pobre na igreja, que ele possa ser tão pobre quanto o irmão mais pobre na igreja, ou ser o homem mais rico do mundo, contanto que seja um ancião de coração e de fato. Eu não hesitaria em ordenar qualquer homem que tenha as reais qualificações espirituais para pastor ou diácono. Veja que o ancião é o mesmo pastor. Ele está falando aqui: eu não hesitaria de consagrar um homem, ou oficializar um homem como pastor, ou reconhecer um homem como pastor. Ele estava falando do ancião, ou como diácono, independentemente de sua posição financeira ou social. Mas quando você nota uma estrutura financeira ou social entrando na igreja, isto divide o povo de qualquer maneira. Isto não é de Deus, é um outro sinal do tempo nesta era de Laodiceia, fisicamente rica, mas espiritualmente empobrecida, na qual estamos agora vivendo. Conheço tua pobreza. Vocês notaram que sua pobreza está ligada com a sinagoga de Satanás? Naquele mesmo verso, sim, Senhor, sim, é a organização rica e poderosa que tem a riqueza e sempre expulsa o pequeno povo de Deus. Por isso que eles falam: vou passar a peneira. Passaram a peneira e nós saímos, nós passamos pela peneira. E ele não sabe que o material bom é o que passou pela peneira.
vivendo são de grande aflição. Os recursos humanos falharam, já não há solução. Não se encontra mais paz neste mundo, é notória a falta de amor. Me pergunto então quando é que virá o Senhor. O mais interessante é que em meio desta onda voraz há um povo que ainda sorri e que vive em paz, revestido de toda a armadura, vai andando espalhando amor, aguardando com ansiedade a volta do Senhor. Povo que vence batalhas, povo que vence o mal, povo que tem o Senhor como seu general. Não há vitória sem lutas, nem campeão sem laurel. O crente que vence aqui tem coroa no céu. Interessante é que em meio esta onda voraz há um povo que ainda sorri e que vive em paz, revestido de toda a armadura, vai andando espalhando amor, aguardando com ansiedade a volta do Senhor. Povo que vence batalhas, povo que vence o mal, povo que tem o Senhor como seu general. Não há vitória sem lutas, nem campeão sem laurel. O crente que vence aqui tem coroa no céu. Não há vitória sem lutas, nem campeão sem laurel. O crente que vence aqui tem coroa no céu. O crente que vence aqui tem